Paz do Senhor, meus irmãos, e a todos vocês que estão ouvindo ou que ouvirão esta mensagem. Amém? Estou grata ao Senhor por essa oportunidade de mais uma vez estar ministrando a palavra dEle, falando do amor dEle para cada um de vocês. E neste momento eu gostaria que os irmãos dobrassem sua cabeça, orassem ao Senhor para que Ele venha intervir ao seu coração, para que a palavra venha penetrar no mais profundo. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu estou aqui como instrumento seu para falar, Pai querido, da tua palavra, para ministrar ao coração dos teus filhos. Senhor, que venha sair tudo aquilo que não for de ti, Pai, a tua palavra venha penetrar no mais profundo, Pai, do coração de cada um dos teus filhos, Pai. É os nossos irmãos na fé, aqueles, Pai querido, que ainda não professam a mesma fé, mas que está ouvindo, Pai querido e santo, a tua palavra, que está, Pai querido e santo, aprendendo mais um pouquinho do Senhor, Pai. Eu te peço, toma, Pai querido e santo, o primeiro lugar no coração dos teus filhos. É o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos estar agora aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. Lá no livro de Jó, capítulo 19, versículo do 1 ao 29. Amém? Nós vamos ver o que Deus tem para nós nesta palavra. Eu gostaria de perguntar aos irmãos o seguinte: vocês já se sentiram completamente sozinhos? Sozinhos, desesperados? Numa situação assim que você não está conseguindo sair dela? No momento de uma doença familiar, né? Como uma doença familiar, como a morte de uma pessoa querida, de um amigo muito próximo, problemas na família, problemas no seu ministério, algum problema no seu emprego ou algo parecido. Você já se sentiu assim? Sozinho nessa situação? Mas, meus amados, é nessa hora que Deus quer nos ensinar a confiar nele. Nós vamos ver aqui, como eu falei, no livro de Jó, capítulo 19, é uma lição que Deus vai deixar para nós, que Jó, ele não tinha para onde ir, mas ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu a confiar, isso significa não desistir, crer somente, mesmo quando tudo e todos aconselhavam a isso. Amém, meus amados? As coisas pareciam desesperadoras, mas não eram. Lá no livro de Jó, no capítulo 19, como eu já falei, do verso 1 ao 5, nos diz assim: Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhaste. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se devera nos levantais contra mim, vos levantais contra mim, e me arguis pelo meu opróbrio, pela minha desonra, pela minha vergonha. Amado, Jó, embora sofrendo, ele sabia que o Redentor dele vive. Jó sofreu quando seus amigos se voltaram contra ele e disseram que ele havia pecado e merecia sofrer. Mas imediatamente o que ele fez? Ele se defendeu. Assim nós fazemos. Quando estamos nessa situação de Jó, quando somos acusados injustamente. Mas eu tenho que falar para vocês o seguinte, que você, eu e Jó, se nós ficarmos na defensiva, ou seja, ficar como coitadinho na situação, o que vai acontecer? Essa situação nos leva a ficar irado, nos leva a ficar amargos, rebeldes, impedindo, sabe o que, meus amados irmãos? Que vejamos o que Deus quer que aprendamos nessa situação, em vez de nos defender. Nós temos que ver o que Deus quer nessa situação. Essa situação que eu coloquei lá no começo. Um problema familiar, uma doença grave, no emprego, no seu ministério. O que Deus quer nessa situação que você está passando? Amém? E lá no verso 6 a 12, olha o que ele nos diz.
Sabei agora que Deus é que me transformou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e me voou, e arrancou a minha herança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pensando que até Deus estava contra ele, irmãos, fazendo sofrer e não ouvindo as suas orações, sabe o que Jó fez? Ele se sentiu desesperado e clamou em sua dor. Foi o que nós lemos aqui no capítulo, no verso 6 a 12. Ele clamou na sua dor. Jó, ele não compreendia o que estava acontecendo com ele. Pensou erradamente que Deus fazia o sofrer. Assim nós pensamos também, naquela situação que Deus está nos fazendo sofrer. Parecia impossível escapar daquele sofrimento. Amados, nós nos sentimos assim também. Não compreendemos porque coisas difíceis estão acontecendo, surgindo em nossas vidas. Muitas das vezes nós não sabemos, está acontecendo algo e a gente fica sem saber o que está acontecendo. Aí nós pensamos assim, parece até que Deus está contra mim, porque está deixando acontecer isso comigo. Está deixando eu me desgostar do meu ministério na igreja. De eu sofrer porque perdi o emprego, estou desempregado. Em outras situações parecidas, não é, irmãos? Parece até que Deus está contra mim. Aí o que nós fazemos? Clamamos a Deus, mas achamos que não adianta, não parece haver esperança. O que acontece? Perdemos a fé, a confiança em Deus, no Todo-Poderoso. Não é isso, meus amados? Não, mas não desista nos tempos de sofrimento, não, meus amados. Não precisa desistir. Confia em Deus. Ele quer que você e eu nos alegremos na esperança e na tribulação, como diz na Bíblia lá em Romanos 12:12. Olha só o que diz em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Glória a Deus. Então, esses problemas, essas situações embaraçosas, só devemos perseverar. Perseverar em quê? Em oração, buscando do Senhor, porque nessa situação Deus tem propósito. Amém? Mas em vez disso, o que nós fazemos? O que Jó fez? Jó precisava confiar em Deus naquela hora difícil. Ele precisava, assim como nós, precisamos confiar em Deus nas horas difíceis. Mas em vez disso, ele clamou em desespero. Ele se desesperou, pensando que Deus estava causando aquele sofrimento na vida dele. Olha só, foi o que nós lemos aí no verso 6 e 12. Aquela dor e tornando impossível escapar. Deus achou que era impossível escapar daquela dor, assim como nós, meus amados. As situações são tantas em nossas vidas, os sofrimentos são tantos que a gente acha que não vai conseguir. Esquecemos do nosso Deus Todo-Poderoso, de confiar nele, de crer nele. Amém? Lá no verso 13 ao 20, nos diz assim, ó. Jó 13, 19, 13 ao 20. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho,
vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele nem me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezaram e, levantando-me, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Amados, nada dói mais do que ser rejeitado pelos nossos parentes, nossos familiares e os nossos amigos, não é mesmo? Dói muito quando você é rejeitado pelos nossos familiares, amigos, por aquelas pessoas que a gente ama, dói muito. Muitas vezes, famílias e amigos, eles não entendem o nosso sofrimento. Eles não entendem o que nós estamos passando. Aí o que eles fazem? Vêm te acusar. Como nós falamos mais lá no começo, que está na palavra também, que os amigos achavam que Jó tinha pecado. Então eles vêm querendo te acusar. Jó se sentiu que todos, do versículo 13 ao 20, que todos haviam voltado contra ele e recusavam acreditar nele, no que ele estava passando. Isso acontece conosco, meus amados. Às vezes as pessoas que estão mais perto da gente, às vezes não entendem, não dão uma palavra amiga e só quer te acusar. E lá no verso 21 e 22, olha só o que nós devemos fazer e que Jó fez. Compadecei-vos de mim, amigos. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Nem para reconhecer que era a mão de Deus tocando em Jó, até mesmo para mostrar para os parentes, para os amigos, que Deus é Deus. Deus faz isso conosco. Toca na gente para ver aonde está a amizade, onde está ali o carinho, o amor dos seus familiares, dos nossos familiares para conosco. Porque perseguis assim como Deus, e da minha carne vos fartais. Jó precisava aprender a confiar em Deus, assim como eu e você. Mesmo quando tudo ao seu redor for desesperador, nós precisamos confiar em Deus, no Todo-Poderoso. Mas, geralmente, é só quando a situação parece impossível que nós aprendemos verdadeiramente a confiar no Deus Todo-Poderoso, Deus de nossas vidas. Quando a situação está impossível, é que nós vamos confiar no nosso Deus. Não, amados. Quando a situação estiver apertada, é nessa situação. É no momento que está acontecendo algo com você. Está desempregado, ou está com problema no emprego, está com problema no ministério, está com uma doença grave, é naquele momento. Não é quando já está tudo acabado que você vai confiar em Deus. Deus é capaz, irmãos, de satisfazer todas as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da graça. É o Deus da graça. E na sua bondade, Ele nos dá força. Ele nos dá força para suportar aquela necessidade. Porque a força vem do Todo-Poderoso. Amém? É Ele que nos dá a força. Na palavra de Deus nos diz que depois de Jó ter sofrido um pouco, Deus fortificou e fundamentou, ou seja, acalmou lá no profundo, no íntimo dele. E faz isso conosco também. Está lá no livro de 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 10. Vamos ver lá o que está nos dizendo.
1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Olha só. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. Ai, amados, que palavra maravilhosa. E sabe por que isso, irmão? Porque Ele vos ama. Ele ama a mim e ama a você. E Ele vai permitir que enfrentemos problemas assim, como foi falado. Ele vai permitir que nós enfrentemos problemas no nosso ministério, na nossa família, como nós já falamos. Problemas vêm porque é permissão do Senhor. É maravilhoso, né? Muito maravilhoso, mas Ele permite. Ele permite. Mas nós precisamos saber que Ele é fiel. Ele é fiel. Eu aprendi com a nossa pastora, o Senhor trouxe uma palavra para os nossos corações através da boca dela, que Deus não é Deus do impossível. Deus é Deus das possibilidades. Então, Ele te dá uma possibilidade para que o possível dele aconteça. Mas Ele não é Deus do impossível. Ele está sempre presente, basta confiar nele. Amém, meus amados? Quando você chega a um ponto de desespero total, tem uma escolha a fazer. Ou você se afasta de Deus, ou você se achega a Deus. Você escolhe se afastar ou se achegar, se voltar para Deus. Isso é maravilhoso. Mas aí você tem que crer. Crer na lição que Ele vai te ensinar naquela situação. Porque tudo Ele tem uma lição para nos ensinar. Então, quando tudo está ali, está chegando num ponto de desespero, ou você pensa, ai não, Deus não vai me ouvir, não vou orar, não vou mais buscar, não vou mais não, porque eu já clamei, Deus não me ouve, eu me afasto de Deus. Ou então você escolhe se voltar para Ele. Não, vou continuar buscando. Vou buscar, porque o meu Deus é fiel. Meu Deus é um Deus de possibilidades. Ele é o Deus que faz o possível acontecer na minha vida. Amém? Isso acontece conosco. Na Bíblia, lá em Provérbios 3, do 5 a 6, vamos ver o que está nos dizendo aqui. Provérbios. Amém? Provérbios 3, do 5 a 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Oh Deus, aleluia! Quando estiver enfrentando um problema difícil, meus amados, peça ajuda a Deus. É a Ele que você tem que pedir, crendo no seu poder e no seu amor. Mas tem que crer que, confie no Senhor de todo o seu coração. Você tem que confiar nele de todo o seu coração. Ele tem, peça a Ele que ensine a você a confiar nele, né? Peça a Ele para você confiar nele. Nós precisamos falar isso para Deus, para Ele nos ajudar a confiar nele. Ele fará o que é certo para você, mesmo que não compreenda, mesmo que você não compreenda, mas Deus vai fazer. Amém? Agradeça a Deus pelo que você aprendeu naquele problema, naquela situação difícil. Porque Deus tinha lição para Jó nessa situação que ele passou. E através desse sofrimento, bastava Jó colocar a fé em Deus. Bastava só isso, ele colocar a fé em Deus, para que ele recebesse a bênção. E nós também precisamos colocar nossa fé em Deus para recebermos a bênção. Amém? Lá no verso 23, versículo 23 de Jó, 19, 23, diz assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravasse num livro
e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpidas, na rocha. 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na hora do maior sofrimento, amado, Jó voltou-se para Deus. Com fé, confiança, porque ele sabia que nele ele podia confiar, porque ele sabia que o Redentor dele vive. Oh, glória! Aleluia! Sabemos que nesse livro de Jó, irmãos, que é o primeiro livro, né, da Bíblia, nós sabemos que o primeiro livro da Bíblia escrito foi Jó. Jó reconheceu que havia vida após a morte. Não é surpreendente isso? Lá do livro de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia que havia vida sobre a morte. Sabe por quê, amados? Você sabia que o mesmo Deus, né, que amou a Jó, ele ama você também. Sabe por quê? Porque ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para ser o seu Redentor. E Jó, aqui no versículo 25, ele sabia disso. Que Deus enviaria o Redentor, que é Jesus. Aquele que pagou o preço de sangue por mim e por você. Recebeu o castigo na cruz que você e eu merecíamos. Quando ele derramou o sangue dele por nós, pelos nossos pecados. Vamos ver aqui o que diz em 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como para o ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha só, sabendo que não foi por coisas corruptíveis que te consome, como prata ou ouro, mas foste resgatado da vã maneira de viver, daquele pecado, daquela iniquidade, daquela transgressão, foi que você foi resgatado, assim como Jó. 1 Pedro 1,18. Depois dele ter sofrido, Jesus, morrido voluntariamente, foi voluntário que ele fez isso. Foi crucificado naquela cruz, derramando o seu sangue por nós. O que aconteceu, irmãos? Ele voltou à vida. Aleluia! Glória a Deus! Depois disso tudo, por você e por mim, ele voltou a viver. E Jó já sabia que isso iria acontecer. Por isso que ele teve fé. Ele creu. Isso é maravilhoso. Podemos confiar nele como quem, amados? Como nosso Redentor. Aleluia! Jó confiou em Deus e sabia futuramente que seu Redentor iria salvá-lo. No verso 25, ele fala, vou ler novamente com os irmãos aqui. No verso 25 ele fala, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Oh, glória! Irmãos, mesmo quando tudo parecia que não ia ter jeito, sem esperança, Jó confiou completamente em Deus. E você, em quem tem confiado? E você, em quem tens confiado? Aonde você tem depositado a tua confiança?
na hora do desespero, na hora da situação de sofrimento, na hora da fraqueza, aonde você tem depositado a sua confiança. No verso 28 e 29, Jó via finalmente que a justiça de Deus teria sido feita. Vamos ver lá? Na verdade, que deveis dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação acha em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. Glória a Deus. Amados, essa lição de Jó, nesse capítulo 19, ela serve agora para mim e para você. Jó suportou o sofrimento, suportou a acusação dos amigos, da família. Ele até pensou que Deus estava fazendo aquilo com ele. Mas era para dar uma lição. E hoje eu coloco essa lição de Jó para as nossas vidas, para mim e para a tua. Vamos crer mais no Senhor. Vamos confiar mais no Senhor. Amém, meus amados? Que o nosso sofrimento, o nosso desespero, nós temos que colocar no início nas mãos, nos pés do Senhor. Não vamos dar ajuda para Ele. Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que nós precisamos. Mas nós precisamos colocar na presença dEle. Não nos afastarmos. Ao contrário, se voltar para Ele no momento de sofrimento. Amém, meus amados? Que o Senhor Jesus possa abençoar vocês. Que o Senhor Jesus possa gravar essa mensagem no coração de vocês. Porque Ele está pronto a nos ajudar. Que a nossa fé possa ser acrescida. Que nós possamos crer e confiar mais e mais no Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, eu quero somente agradecer ao Senhor por essa linda palavra. Senhor, que o Senhor possa, Papai querido e santo, ó Deus, assim como o Senhor fez ali, Pai, colocando o coração de Jó, para que ele pudesse acreditar no Senhor. Nós colocamos diante da Tua presença os nossos corações, que a nossa fé possa ser acrescida, que o nosso confiar em Ti possa ser acrescido, pode ser, Papai querido, aumentado, pode ser, Pai querido, sendo fortalecido no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, já te agradeço por essa rica oportunidade de estar recebendo e estar enviando aquilo que o Senhor me deu para o coração dos ouvintes dessa palavra. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar vocês. Obrigado, Ministério Oásis, pela oportunidade. Em nome de Jesus.